Tanta expectativa para a primeira rodada do Cartola FC e quando o resultado veio, não foi nada bom. Para grande parte dos cartoleiros. Para alguns, foi mitada na certa. Então saca só como é que foi o escanteio 10 na última rodada. E eu vou adiantar, teve recorde negativo dos últimos 3 anos. Vamos lá? Solta a vinheta e deixa o seu joinha, hein? Valeu! Infelizmente, na última rodada, a gente esteve na média de a grande parte dos cartoleiros. Fizemos 41 pontos, mas até que ganhamos cartoletas. Ficamos com 102 no final da rodada. Então, vamos focar na segunda rodada em ganhar cartoletas, mas também vamos pontuar. Ou seja, vamos montar um time bem ousado, como a gente fazia no passado e deu muito certo. Se liga no escanteio e vamos começar agora. Depois que a gente gravou o vídeo aqui no YouTube na última rodada, a gente fez uma live na sexta-feira. A live iria ser aqui, mas devido a um problema no meu computador, a gente fez lá no Instagram. Deu muito certo a live, mas a gente fez algumas mudanças no nosso time. O Alexandre Pato, que não esteve na primeira escalação aqui, virou capitão e decepcionou muito. E também a gente tinha o Bruno Henrique. Tiramos ele e nos arrependemos demais. Então vamos agora montar o time do Escanteio 10 aqui no YouTube. E vamos tentar fazer a live aqui novamente. Mas se não der certo, faremos no Instagram. Então é muito importante seguir o Escanteio 10 lá também. Se liga agora e vamos começar a montar o time campeão. Na segunda rodada, a gente vai escalar jogadores que têm chance de ganhar a cartoleta e de pontuar bem. E vamos começar já no gol, olhar esse lado. O Tiepo da Chapecoense, que jogará contra o Corinthians, na Arena Corinthians, tem chance de pontuar bem. E também deve ganhar cartoletas pela média dele. Outro jogador que tem tudo para ir bem é o Tadeu, do Goiás, que ganhou do Fluminense na primeira rodada e defendeu o pênalti. Ele fez 11 pontos na primeira rodada e tem tudo para ter uma boa pontuação em casa, já que ele jogará contra o São Paulo e tem chance de obter, se não o saldo de gol, algumas defesas difíceis. E pela média dele, ele deve ir bem, novamente. Ou seja, ganhará a cartoleta. E começando a zaga, eu quero destacar 3 opções para você escalar seu time. O Manuel do Corinthians, que joga contra a Chapecoense em casa, tem tudo para ir bem. E pela média dele, deve ganhar mais algumas cartoletas. Outro jogador que deve ir bem é o zagueiro Léo, do Cruzeiro. O capitão do Cruzeiro vai estrear agora no Brasileirão. E jogando em casa contra o Ceará, tem tudo para ir bem e também obter o saldo de gol. E mais um jogador que eu quero destacar, esse aqui é uma ousadia. É o zagueiro Gabriel do Botafogo. Ele que jogou no Atlético Mineiro ano passado e foi muito bem, tá jogando até bem no glorioso Carioca. Mas jogará contra o Bahia em casa. Bahia que venceu o Corinthians na primeira rodada. Ele pode ir bem nas roubadas de bola, ele chega bem ao ataque, mas o saldo de gol não é garantia. Vamos seguir a ordem e vamos falar agora dos laterais. Eu quero citar 3 opções para você imitar muito. O Moisés do Bahia, que jogou muito bem contra o Corinthians em casa. E apostando na lei do ex mais uma vez, vamos colocar ele contra o Botafogo lá no Rio de Janeiro. E outro jogador que não pode faltar no seu time é o Egídio do Cruzeiro. Ele que vai estrear no Brasileirão agora contra o Ceará em casa. Tem tudo para ir bem e até ter alguma assistência no jogo. Outro jogador que vale a aposta é o Fagner do Corinthians. Ele que jogará contra a Chapecoense em casa e vem sendo um dos principais jogadores do Corinthians na atual temporada. Sem dúvida, ele é um dos líderes do elenco e vem ajudando muito no setor defensivo e também no setor ofensivo, já que ele vem chegando muito bem ao ataque. Vale a aposta porque ele pode ter até o saldo de gols. Então vai lá, mite, escala um deles. E vamos agora falar dos maestros, a galera que toma conta do meio de campo. E a primeira opção que eu vou destacar é o Robinho do Cruzeiro. Ele que vai estrear no Brasileirão contra o Ceará em casa. E já que o Rodriguinho possivelmente não jogará os 90 minutos, ou até não jogará, tem tudo para ser o homem da armação do Cruzeiro.
Outro jogador que eu quero destacar é o Patrick, do Internacional. Ele que não jogou contra a Chapecoense na primeira rodada, tem tudo para ir bem contra o Flamengo e roubar algumas bolas no meio de campo. Outro jogador que vale a pena apostar é o Sornosa do Corinthians. Ele que é o homem da bola parada do clube, tem tudo para ir bem, tanto nas assistências como até no possível gol, que não saiu ainda pelo clube. E jogando contra a Chapecoense, terá muitas chances. Outro jogador que eu quero destacar, e não vem jogando bem no Brasileirão há algum tempo, mas foi muito bem no Paulista, é o Jean Mota, que foi o craque do campeonato, e jogando contra o Fluminense tem tudo para ir bem, já que o jogo é na Vila Belmiro. E outro jogador que eu quero destacar, esse é mais para cartoletas, é o Gustavo Bochecha, do Botafogo. Ele que foi muito bem na primeira rodada, valorizou muito e jogando contra o Bahia em casa, tem tudo para repetir essa dose e valorizar mais um pouquinho. Vale a aposta e você pode imitar com qualquer um deles. Chegamos ao ataque, na galera que marca gols. Então eu quero destacar alguns atacantes. O Eric do Botafogo é o primeiro. Ele que vem sendo o principal jogador do clube na temporada. E jogando em casa contra o Bahia, ele tem tudo para ir bem. Outro jogador que eu quero falar é o Cleison do Corinthians. Ele que marcou o gol contra o Bahia fora de casa. E jogando em casa contra a Chapecoense, tem tudo para ir bem novamente. Outro jogador que eu quero destacar é o Marrone. Não cantou. O Marrone do Vasco. Ele quem se salvou naquela goleada sofrida pelo clube na primeira rodada. Fez 11 pontos e sem dúvida, contra o Atlético Mineiro em casa, ele vai repetir a dose e até valorizar muito, porque ele está com uma ótima média. Outro jogador que eu quero destacar é o rei dos stories, o Fred. Ele jogando contra o Ceará em casa, tem tudo para ir bem, já que ele é o artilheiro do Cruzeiro na temporada. Pênaltis, chances, ele vai ter muitas. Então, ele não pode ficar fora do seu time. Aposta nele. Rei dos stories, Marrone, Cleison ou Eric. São opções que você pode escalar qualquer um, que ele vai ter resultado. E quem vai comandar o nosso time? Já que faltou poucas cartoletas, vamos zerar elas. Ficamos com 5,45 cartoletas. É exatamente o que curte o Rogério Ceni. Então Rogério Ceni entra no time do Cartola FC do Escanteio 10. Nosso time é esse: Tadeu no gol, Egídio e Fagner na lateral, Manuel e o Léo na zaga. Isso mesmo, iremos dobrar o Corinthians e o Cruzeiro. No meio de campo, Patrick do Internacional, Robinho do Cruzeiro e o Gustavo Bochecha do Botafogo, visando cartoletas. E o Sornosa do Corinthians, que é o homem da bola parada do clube do Carille. O Marrone no ataque e o Fred, o rei dos stories. Nosso treinador é o Rogério Ceni. Então galera, esse foi o vídeo do Escanteio 10 para a segunda rodada do Cartola FC. Lembrando que nossa seleção custou 102,48 cartoletas. Que sem dúvidas iremos ganhar mais algumas, porque nossa seleção está visando muito, tanto pontuação quanto cartoletas. Então vamos apostar e queira Deus que essa rodada seja melhor que a primeira. Porque a primeira foi péssima para muita gente. Não é verdade? Então amanhã, dia 1º de maio, teremos uma live e algumas dicas lá no Instagram do Escanteio 10. Segue lá no Instagram e fica ligado porque teremos conteúdo exclusivo também lá. Então, até mais. Próxima rodada estaremos aqui novamente. Valeu!